Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e lá no meu canal do Telegram. Eu vou deixar os links todos aí embaixo na descrição deste vídeo. Você também pode me seguir lá no segundo canal, é o Bíblia Falada Mari Garcia. E você vai poder acompanhar a Bíblia junto comigo. Então, eu te convido hoje para fazer parte deste time, desta equipe e juntos nós estarmos levando à frente o reino de Deus para todo aquele que deseja ouvir a palavra do Senhor. Vamos comigo? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A cada dia que passa, aproxima-se rapidamente o tempo em que, nos últimos 3 anos e meio, desta era em que vivemos hoje, no presente, Satanás lançará tudo o que tem contra nós, os crentes de Jesus Cristo, com uma intensidade nunca antes experimentada pelo corpo do Messias, a igreja fiel, a igreja espiritual. A perseguição que vemos hoje se espalhará por todo o mundo durante este período do fim dos tempos, chamado de Grande Tribulação, que terá a duração de 3 anos e meio, 42 meses, tempos e meio tempo. Na verdade, o mundo inteiro será mergulhado em uma situação terrível e sombria, nunca antes experimentada no passado e que nunca mais será experimentada no futuro. Consequentemente, por causa dos santos eleitos, Deus abreviará esses dias. Durante este período e no reino da besta ou do anticristo, ele terá poder para perseguir e subjugar fisicamente toda a igreja fiel. O espírito do anticristo já opera no mundo, mas durante este tempo ele estará encarnado em uma pessoa humana. Mas a palavra já nos diz que Jesus vencerá a batalha entre o anticristo e Jesus. A palavra de Deus nos diz que pelo sangue de Jesus temos a redenção por meio deste sangue e o perdão dos nossos pecados, através de um favor que nós não merecemos. Pelo sangue de Jesus somos purificados de todo e qualquer pecado e seremos limpos à medida que procuramos andar na luz, na palavra. Pelo sangue de Jesus somos libertos, separados para Deus e pertencemos a Ele como seus filhos, além de termos confiança para entrar na sala do trono de Deus. E por este mesmo sangue nós somos justificados e salvos da ira vindoura. Essas são grandes verdades espirituais que precisaremos saber quando o homem do pecado e o seu império da besta começarem a perseguir os santos numa grande escala, em todas as democracias. Uma coisa é saber sobre o que o sangue de Jesus conseguiu para nós espiritualmente. Outra coisa é como experimentar o seu poder espiritual contra Satanás e todos os seus demônios. Como vencer o mundo, a carne, o diabo e as tentações que podem facilmente nos assediar em toda a caminhada com Deus. Então, os santos venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro.
Nos é dito também que eles venceram pela palavra do seu testemunho. Quando o anjo destruidor estava prestes a passar pelo Egito para matar os primogênitos dos egípcios, o Senhor disse ao seu povo que colocasse o sangue nos beirais das suas janelas, para que eles não sofressem a ira de Deus sobre o pecado do povo do Egito, que estava por vir, sobre toda aquela nação. Deus disse ao seu povo que quando ele visse o sangue, ele passaria por cima deles e não os julgaria. O sangue do Cordeiro era o preço pago por sua redenção e proteção da ira de Deus. Agora, o sangue na bacia, por mais puro que fosse, não conseguiria nada se ele permanecesse dentro da bacia. Mas quando pela fé as pessoas retiravam da bacia e espalhavam nas ombreiras das casas, foi quando tudo se tornou eficaz e poderoso. Este evento pronunciou a obra perfeita e consumada da nossa redenção, comprada para nós pelo sangue de nosso Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus. Um sacrifício de uma vez por todas pelo pecado que nunca mais se repetirá. 1 Coríntios 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Hebreus 1, versículo 3. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, quando pela fé confessamos com nossa boca verbalmente o que a Bíblia diz que o sangue de Jesus faz por nós, é quando o seu poder espiritual é lançado no mundo espiritual das trevas. Essa confissão de fé e afirmação no poder do sangue de Jesus também nos fortalecerá contra as concupiscências da carne, a dos olhos, da soberba da vida e as tentações constantes do pecado, que vem atingir as nossas almas todos os dias, nos seduzindo na nossa natureza e mente carnal, para que ela possa ser reativada. A confissão, na verdade, é parte integrante deste processo na salvação. Romanos 10, versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Os santos venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte também não amaram a própria vida. Esta já é uma realidade para grande parte do corpo da igreja em nosso mundo hoje. Ao longo da história, nós tivemos muitas perseguições, momentos de descanso, muitos momentos de perseguições implacáveis. Desde os imperadores romanos, pagãos, do papado durante toda a Inquisição, até os países que hoje em dia, como os islâmicos, a China, a Coreia do Norte e aquelas nações que não têm raízes cristãs, todos esses sofrem terrível perseguição contra o cristianismo. Hoje, no Ocidente, a democracia e a liberdade de expressão estão sendo corroídas e censuradas pelos governos ímpios. O tempo está se aproximando rapidamente, quando em todo o mundo os crentes serão cada vez mais visados e restritos no que acreditam e confessam biblicamente, e em todas as suas atividades para o reino de Deus. E este tempo levará ao último tempo da grande tribulação. Então agora é o tempo em que ainda precisamos estar nos preparando para este ataque de poder satânico que está chegando em todos os países do mundo. Mas nós, como nos preparamos? Não existem atalhos espirituais para vivermos uma vida de santidade, uma vida como verdadeiros cristãos. Para desenvolvermos um relacionamento com Deus requer do nosso tempo, requer paciência, persistência e perseverança.
Com o tempo, à medida que vamos persistindo, mesmo quando sentimos qualquer coisa menos espiritual dentro do nosso dia a dia e mais carnal, ou quando velhas tentações e hábitos carnais surgem da nossa alma, nós vemos crescendo também espiritualmente a nossa vida com Deus e o nosso temperamento carnal e disposições carnais diminuindo. É automático. Quanto mais eu cresço a minha vida espiritual, mais eu diminuo a minha vida carnal. Esse é o poder do sangue de Jesus, o poder do nosso testemunho do sangue e o poder que precisamos do Espírito Santo para não amar nossas vidas mais do que a Deus, não amar este mundo mais do que a Deus, mesmo que tenhamos que entregá-las, e isto somente será pela graça de Deus. Daniel 7, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíam 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Por 2 vezes Daniel está tendo a visão onde os santos recebem o reino. Primeiro ele diz de eternidade em eternidade. Os santos do Altíssimo recebendo este reino e o possuindo, ou seja, antes que ele fale sobre as coisas ruins que viriam, ele já está dando o fim de todas as coisas. E depois ele repete novamente que o chifre fazia guerra contra os santos, até que o ancião de dias veio e fez justiça aos santos do Altíssimo. E novamente ele diz, e os santos possuíram o reino. Então, nós temos algumas realidades já descritas para nós na palavra de Deus. A primeira delas é que nós viveremos tempos difíceis. E isso está acontecendo já agora. Nós estamos no tempo das dores. E as dores têm se intensificado, assim como numa mulher em trabalho de parto. E sabemos que o fim dessa dor é uma grande dor, chamada grande tribulação. Estaremos nela, ou nós, ou as gerações que vierem após nós. Mas todos os crentes que estiverem no tempo da grande tribulação passarão um tempo de grande dificuldade, perseguição, censura, onde cada vez menos poderá se falar sobre a palavra. E neste tempo não poderá mais não só falar, como nem declarar que você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ou você nega Cristo ou você morre. Então, aqueles que não negarem poderão sim sofrer as consequências. Mas, em contrapartida, o próprio profeta Daniel e João, na ilha de Patmos, já está nos dizendo que aqueles que perseverarem, ou seja, os santos, aqueles que estiverem durante este tempo difícil, também herdarão o reino, também possuirão a terra. Ou seja, o reino de Deus, ele é justamente para nós. Então, nós temos uma má notícia junto de uma boa notícia. Nós nos enchemos de esperança e não de medo. Nós temos a certeza daquilo que as Escrituras nos dizem. Então, o mal pode ter o seu tempo, mas nós somos os vencedores. Nós estaremos apenas por uma pequena parcela sendo provados, sendo quebrados e nos esbranquiçando cada vez mais, para que possamos ser essa igreja fiel e verdadeira, para que possamos nos desprender do sistema humano, para que possamos nos desprender do sistema da besta, este sistema que há muito tempo corrompe toda a sociedade humana. Apocalipse 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Daniel também fala semelhante em Daniel 7, versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, queridos, nós temos a certeza de que, mesmo que passarmos por grande tribulação, mesmo que formos perseguidos, mesmo que porventura nós tivermos que sofrer pelo sistema do anticristo, nós venceremos e reinaremos com Cristo durante o milênio. Algumas nações também estarão conosco. Lembra? Os outros animais permanecem por mais um tempo. Algumas nações que não receberem a marca da besta passam para o milênio, e nós reinaremos sobre eles durante 1000 anos, e depois nós estaremos de eternidade em eternidade com Cristo Jesus por todo sempre, porque nós somos os vencedores, os santos de Deus, o povo de Israel. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por sua mensagem. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Abre os olhos espirituais e acampa teus anjos ao nosso redor. Não permita que o medo invada os corações, mas que a certeza da sua presença e da tua vontade seja conosco todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.